A história começa com a deusa Muse perguntando se Close consegue ouvi-la. O protagonista, Close, olha para baixo, confuso, pensando que aquilo era o nome dele. Antes de conseguir se recompor, ele já se vê bem na frente da deusa. Ele grita, em choque, é a deusa Muse mesmo? O que está acontecendo? Muse observa e pergunta se ele não se lembra. De repente, a irmã dele, Célia, chama pelo irmão. Um clarão absurdo cai do céu e um raio acerta o protagonista. Muse explica que Close está prestes a morrer por causa do impacto. Mais exatamente, aquele raio foi provocado pela vontade dela, e agora um garoto está morrendo por erro dela. Close entende que os deuses há muito tempo mantêm o equilíbrio do mundo, sempre mexendo aqui e ali para segurar essa balança. Só que Muse, sem querer, despejou poder demais em Close, um rapaz sem talento, que só tinha força bruta. Ela explica que, ultimamente, os monstros ficaram ativos demais nas terras demoníacas, e então decidiram conceder poder a pessoas talentosas da família real e da nobreza. Só que o corpo do protagonista não aguentou essa carga monstruosa e, pelo visto, ele estava morrendo. Klaus dá um sorriso calmo e diz que estava prestes a morrer. Muse sorri, toda animada, e manda ele se acalmar. Ele não morreu. Morreu? Ela deixa claro que não quer matar gente por engano. Então ela restaura o recipiente de Klaus, que tinha sido destruído pelo poder dela, e ainda aumenta esse recipiente. Agora, supostamente, está tudo certo. O protagonista, mais tranquilo, solta o ar e pensa que, de algum jeito, deu sorte. Muse acrescenta que, para voltar a ajustar o equilíbrio nas terras deles, ela vai precisar de tempo para se recuperar. Mas se Klaus conseguir direcionar nem que seja um pouco desse poder para o bem do mundo, ela já ficaria satisfeita. Close se empolga e grita que, se existir qualquer coisa que ele possa fazer para ajudar, ele vai fazer com prazer. Muse aperta a mão dele e pergunta se isso é verdade. Em seguida, agradece na hora. Klaus, abalado, começa a cair para trás. Muse pede que ele escute. Quando ele acordar, vai ter novas habilidades, e tem que usá-las com juízo. Num piscar de olhos, o protagonista é teleportado de volta para um quarto, e Célia chama pelo irmão. Ela corre e abraça a cintura dele com força. Chorando, diz que já tinha achado que tinha perdido ele. O protagonista olha para a irmã, sem jeito. Aí ele vira a cabeça, surpreso, e sorri ao ver os pais. O pai comenta que estavam apavorados. O filho ficou uma semana desacordado depois de ser atingido pelo raio. A mãe respira aliviada e diz que, quando o coração dele parou, ela pensou que tinha acabado tudo. O protagonista trava, lembrando do raio. Ele segura os ombros da irmã e grita, desesperado. E ela? Ela tá bem. Célia enxuga as lágrimas e responde que o irmão cobriu ela com o próprio corpo. Graças a ele, ela nem chegou a ser atingida. O protagonista sorri, aliviado de verdade. Célia abraça ele de novo. E ele, cansado, pede, tá bom, já chega, né? A irmã sorri e diz que ficou tão preocupada que ainda estava fraca, sem conseguir se mexer direito. A mãe explica que Célia passou todo esse tempo em pânico por causa dele. Então sugere que Klaus fique com a irmã hoje e cuide dela. O protagonista olha para a mãe, irritado, e diz que isso é demais. Célia encara o irmão com os olhos cheios d'água. Ele solta o ar, se controla e aceita, perguntando, é só hoje, né? A irmã vibra e grita que ama o irmão. Depois de um tempo em casa, o protagonista suspira, cansado, e diz que está com calor. Célia, deitada na cama, vira para ele sorrindo. Ele se senta, lembra de algo e pede para ver o próprio status. A janela do sistema informa, raça humana, sexo masculino, idade 16 anos, título, bênção da deusa Muse, força e resistência, e magia, G estado mental, saudável, e habilidade, chocagem. Klaus acha isso bom e conclui que chocagem foi a habilidade que a deusa deu. Ele precisa testar imediatamente. A mãe olha surpresa e pergunta se ele já está mesmo de pé. MC abre a porta, confirma e diz que está tudo bem. Ele dispara correndo em alta velocidade, pensando que, pelo nome, essa habilidade com certeza tem ligação com animais. Close grita, todo animado, que se conseguir um ovo vai poder testar a habilidade. Depois de um tempo na granja de aves, o protagonista, sorrindo e sentado na grama, diz que conseguiu negociar e pegou um ovo de lá. Agora só faltava colocar o plano em prática. MC encara o ovo, tenso, solta o ar e percebe que está nervoso. Ele pensa que, pelo visto, assim que alguém recebe uma habilidade, já entende instintivamente como usar. Foi isso que a irmã disse. Ele fecha os olhos e envolve o ovo com mana. Correntes de vento se espalham a partir do ovo. O protagonista abre os olhos e grita, que isso?
Ele sente como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Uma rachadura surge no ovo e MC grita, travado, só mais um pouco. Um fluxo forte atinge o ovo e some. Close encara o filhote e pergunta, chocou mesmo? Ele sorri, olhando para o pintinho, cai na risada. Exausto, o protagonista joga a cabeça para trás e se senta na grama. Ele pensa que, com esse gasto absurdo de energia, nem teria força suficiente para chocar dois filhotes. MC se joga no chão e diz que está acabado. Depois de um tempo perto de casa, Klaus baixa a cabeça e solta o ar, falando que nunca imaginou que usar uma habilidade pudesse sugar tanta energia. Ele levanta a mão para a maçaneta, pronto para entrar, quando o pai percebe que Célia provavelmente está irritada. A mãe pergunta do que o marido está falando. O protagonista trava ao ouvir isso. Ele vai até a janela e escuta o pai dizendo, exaltado, que Célia sempre sonhou em estudar na escola da capital. Close, confuso, pensa, do que eles estão falando? Ao mesmo tempo, no quarto, Célia grita para os pais pararem e diz que não vai repetir aquilo. Ela decidiu ficar ali. O pai, preocupado, comenta que ela é a lembrança da irmã dele que já morreu. Ele precisa dar a Célia o melhor futuro possível. Afinal, a filha ainda tem talento para magia. Célia desaba em lágrimas e pede para eles pararem. Ela pegou o dinheiro emprestado para comprar remédio para o irmão e para estudar numa escola na capital. Para entrar, precisa pagar taxa. Célia não quer ser um peso para a família. O protagonista fica em choque e percebe que não fazia ideia do que a família teve que aguentar enquanto ele estava em coma depois do raio. E eles nem mostraram nada, tudo por causa dele. Close sorri e pensa que é um cara absurdamente sortudo. Ele lembra da mãe lavando roupa e cozinhando todo dia, mesmo voltando destruída do trabalho. E do pai ensinando esgrima, sempre presente, ainda por cima cuidando da irmã. Célia sempre sonhou em ir para a capital estudar. O protagonista decide na hora que tem que ajudar ela. Só que ele pensa que juntar rápido dinheiro suficiente para a taxa de entrada é praticamente impossível, mesmo tentando conseguir uma quantia tão grande. Algum tempo depois, na Guilda dos Aventureiros, uma garota encontra o MC e pergunta se ele quer se registrar como aventureiro. Close aceita, e ela manda ele preencher os documentos. O protagonista pensa que um aventureiro pode ganhar muito dinheiro se ralar de verdade. O pai dele comenta que também já foi um aventureiro bem-sucedido no passado e, por sorte, ainda tinha parte do equipamento guardado em casa. A garota diz que está tudo pronto, e o MC concorda. Ela olha o papel e pergunta, ele é espadachim, certo? Klaus confirma, pensando que treinou esgrima desde criança. Ela conclui que, pelos atributos dele, ele é mais indicado mesmo para a função de espadachim. A garota levanta o olhar, pensativa, e diz que isso significa missões para quem vai sozinho. Infelizmente, as únicas sempre disponíveis eram caça-goblins ou coleta de ervas. Klaus responde que tá tudo bem. Ela sorri e se oferece para explicar como a guilda funciona. Na guilda, os aventureiros são divididos em 8 ranks. Esse rank corresponde à letra que aparece no status. A letra que o protagonista vê não está ali por acaso, é o rank de aventureiro. O MC pergunta e entende que, então, ele está no rank. A garota confirma e acrescenta que, aumentando o rank, ele libera mais serviços. Mesmo agora já tem missão suficiente no quadro para fazer bastante dinheiro, então ele tem que tentar. O MC agradece, animado, e dispara. Beleza, então ele já vai. Klaus sai correndo decidido, pensando que vai dar tudo de si e ganhar dinheiro como um aventureiro de verdade. Algumas horas depois, 2 moedas aparecem no prato dele. A garota, sorrindo, diz que essa é a recompensa daquela vez. O protagonista explica que foi direto para a floresta nos arredores da vila e começou a procurar com vontade, mas não encontrou goblin nenhum. No fim, ele só ficou andando perdido pela mata e achou uma única folha de grama. A garota manda ele não se preocupar e diz que todo mundo começa assim. Close, exausto, leva a mão ao pescoço e pensa que parece que acabou de sair de um turno pesado de trabalho. Um aventureiro chega, joga o braço por cima do ombro do protagonista e, virando pro novato, pergunta como foi. Ele repara na grama em cima do balcão e solta uma gargalhada debochada. Sério? Só uma folha de grama? O cara ergue a mão e chama os companheiros para ouvir. Ele anuncia que, naquele dia, estavam comemorando a primeira caçada bem-sucedida de orc e que aventureiros podem beber o quanto quiserem. Os outros perguntam, felizes, se ele vai pagar mesmo. A garota cobre a boca com a mão e explica que aquele aventureiro é veterano na guilda, então às vezes ele se permite essas coisas. Depois de um tempo, correntes de mana se espalham das mãos do protagonista. Ele solta o ar e, olhando pro pintinho nas mãos,
diz que está pronto. Já que recebeu essa habilidade, seria burrice não usar. Talvez não servisse muito em combate, mas se o MC chocasse ovos desse jeito, economizaria um bom dinheiro que iria para a compra de ovos. Close pensa que precisa seguir em frente e não ficar preso no que deu errado. Ele dá 2 tapas nas próprias bochechas e se manda uma ordem: nada de ficar para baixo. Ele não pode se dar ao luxo de relaxar, por causa da irmã. A partir do dia seguinte, o MC entra na floresta todo dia e coleta ervas. Nos primeiros dias, no máximo ele achava uma folha por dia. Mas depois de mais ou menos uma semana, ele pega o jeito e começa a juntar várias ervas. Quando volta para casa, Klaus sempre pega ovos na granja para chocar antes de dormir. Ou porque acostumou, ou por pura repetição, o custo por uso vai diminuindo aos poucos. Depois de um tempo, o protagonista pensa que, mantendo aquele ritmo, talvez consiga juntar uma quantia maior. Ele se surpreende ao notar algo. MC abaixa a mão até o chão e grita que encontrou ervas. Ele colhe, feliz, e comenta que isso é bom. Só que ele percebe outra coisa e fica sem entender. Close encara um verme mágico e pergunta: quem diabos é você? Você come ervas mesmo? Então é por causa de você que tem tão pouca erva por aqui. O protagonista pega a grama com nojo e comenta que o verme também bota ovos. Ele tinha ouvido dizer que o fio secretado pelo verme mágico carregava poder mágico e era usado como material para roupas caríssimas. Klaus levanta o olhar, coça o queixo com a mão e pensa se conseguiria extrair esse fio usando a própria habilidade. Se desse certo, daria para fazer um dinheiro pesado. Ele se pergunta quantas vezes já tinha usado aquela habilidade. Pelo menos agora, ele já consegue chocar 2 ou 3 ovos de galinha de uma vez. E os ovos de uma besta mágica? Era a chance perfeita para testar. Depois de um tempo, o MC encosta as mãos no ovo e despeja mana. Klaus grita, tenso, dizendo que fazia tempo que não sentia aquilo. Ainda faltava só um pouco. Uma luz forte enche o espaço. O verme mágico observa o protagonista, tranquilo. MC solta o ar, controlado, e diz que acha que conseguiu. O verme rola em cima da mesa e se aproxima de uma folha de grama. Klaus sorri, aponta o dedo pro verme e diz que precisa ficar de olho nele até crescer. Aí ele olha, meio frustrado, para a janela do sistema avisando que a habilidade dele é chocagem. O protagonista vira o rosto e lembra que a deusa deu essa habilidade para ele. Mas como exatamente ele deveria usar isso? Ele puxa as memórias. Muse tinha dito que, para voltar a equilibrar o mundo nas terras deles, ela precisaria de tempo para se recuperar. Se Close conseguisse direcionar nem que fosse um pouco desse poder, já ajudaria. O protagonista sai desse pensamento e conclui que usar pro bem do mundo significa ter poder suficiente para lidar com o orc sozinho. O verme mágico se arrasta até a mão do MC. Ele encara o protagonista com calma e, sorrindo, Klaus pergunta se a companheira dele está tentando tranquilizar ele. O protagonista explode, animado, dizendo que está decidido. A partir de hoje, o verme é Purple. A janela do sistema avisa que um contrato foi firmado com um familiar e que o poder mágico aumentou. Close fica espantado e se pergunta que voz foi aquela, porque parecia estar dentro da cabeça dele. Ele nota a janela do sistema que apareceu. O sistema informa que houve um pequeno aumento de magia. Familiar? Um verme mágico. Uma luz brilhante sai da janela do sistema e ilumina o protagonista. MC se pergunta se os atributos dele realmente mudaram. Que tipo de habilidade de chocagem é essa, afinal? Depois de um tempo, Klaus acerta um Goblin. O inimigo olha para ele com ódio e rosna. MC ergue a arma com firmeza e grita que aquele é o último. Ele pensa que, 2 semanas depois de Purple receber o nome, ele ainda continua como aventureiro. Klaus solta o ar, aperta a mão no ombro e diz que o extermínio dos Goblins terminou. Ele se joga no chão e fala que isso é bom. Missão concluída. 3 moedas de prata são dele. O protagonista sorri e pergunta se isso não é nada mal. 2 semanas passam e o MC começa a entender, aos poucos, o que essa habilidade misteriosa chamada chocagem realmente é. Algumas coisas vão ficando claras com o tempo. Primeiro, é um contrato com um demônio, ou melhor, como o nome sugere, uma habilidade de subjugar monstros. Mesmo depois do pintinho chocar, não aconteceu nada. O protagonista conclui que, para formar um contrato de subjugação, a criatura precisa ser um monstro e o monstro que nasceu do ovo tem que receber um nome. Parece que isso é obrigatório. Close olha para Purple e se pergunta se a companheira dele realmente encontrou aquilo. Só que tinha mais coisa ali. Depois de dar o nome, o protagonista começa a sentir, de leve, a vontade de Purple. E o faro mágico dela parecia permitir que ela encontrasse onde as ervas estavam escondidas. Ultimamente, Purple vinha ajudando o MC com força, mostrando o caminho.
e ele percebe que a magia dela cresceu por causa disso. Também parece que, depois que Close começou a usar chocagem, ele passou a se cansar menos. O protagonista pensa que talvez, se ele domar os monstros que nascem dos ovos, parte do poder deles seja transferida para ele. MC sorri, satisfeito. Ele olha para a área cheia de grama e grita que tem um monte ali. Hoje, ele deu sorte de novo. Algum tempo depois, na guilda dos aventureiros, a garota sorri e pede desculpas por ter feito ele esperar. Ela coloca uma caneca cheia de moedas na mesa e diz que aquela é a recompensa do MC pelo trabalho. Klaus agradece, empolgado. A garota fecha os punhos, feliz, e diz que o protagonista é simplesmente incrível. Ele só está como aventureiro há um mês e já coletou ervas demais. Nenhum aventureiro experiente como ela conseguiria isso. Klaus sorri, envergonhado, e responde que não é bem assim. Ele ainda está muito longe dela. E, sendo sincero, ele pensa que deve quase tudo a Purple. A garota diz para ele parar de falsa modéstia. Um aventureiro olha para a caneca de moedas com irritação. A garota dá um sorriso de canto e, encarando o cara com deboche, solta. Como é mesmo aquele ditado? Não subestime as pessoas, ou isso sai caro. O aventureiro encara ela com raiva. MC aperta o saco de moedas na mão e pensa que aquilo deve ser o suficiente. Algum tempo depois, em casa, a família do protagonista está sentada à mesa. O pai olha com severidade para o saco de moedas e pergunta: "O que é isso?" Klaus diz, confiante, que aquele dinheiro é suficiente para Sally estudar na capital. A irmã olha pro irmão, chocada. O pai comenta que estava se perguntando o dia inteiro o que o filho andava fazendo em segredo. Será que Klaus estava trabalhando como aventureiro e ganhando dinheiro? O protagonista pensa se o pai entendeu e afirma, direto, que não tinha outra escolha. O pai discorda, dizendo que não culpa o filho. Claro que ele também quer que Célia vá estudar na capital e, claro, não vai se opor a isso. A mãe olha para Célia, feliz. O pai então se vira para o MC. O pai pergunta se o filho ainda quer ser um aventureiro. Klaus desvia o olhar, pensativo, e percebe que, sendo sincero, quando começou nessa vida ele só tinha uma coisa na cabeça: juntar dinheiro para a educação da Célia. Ele precisava ajudar a irmã. Era só isso que importava. Só que, depois de ter contato com a habilidade de chocagem, o MC entende o valor real dela. E, aos poucos, os sentimentos de Klaus começam a mudar. Tem alguma coisa nesse poder que ele ainda não conhece. Parece que existe uma força especial adormecida dentro do protagonista. Ele sente que, se continuar no caminho de aventureiro, vai conseguir destravar o verdadeiro potencial disso. O pai encara o filho, esperando a resposta. Klaus levanta o punho, confiante, e diz que vai continuar como aventureiro. Ele quer entender o próprio valor de verdade. O pai fica muito surpreso com a resposta. Ele sorri e percebe que a expressão do filho está satisfeita, como se ele estivesse se divertindo. Então o pai fala sério e diz que, nesse caso, o filho pode se preparar. Eles vão para a capital. Close congela e pergunta o que isso significa. O pai explica, firme, que se o protagonista quer continuar sendo aventureiro, existe uma condição: ele tem que ir para a capital com Célia. O MC precisa conseguir a qualificação de aventureiro estatal. Algum tempo depois, a carruagem segue pela estrada. O protagonista olha pela janela, empolgado, pensando que já deixaram a cidade natal para trás. Agora estão a caminho da capital real. Tudo começou um mês atrás. Como condição para seguir a carreira de aventureiro, o pai deu uma missão: ele precisa conseguir a qualificação de aventureiro estatal. O exame de aventureiro estatal acontece na guilda da capital e, para passar, Klaus decide acompanhar a irmã durante o período dela na capital. Entre tantos aventureiros, só alguns poucos podem carregar esse título. O objetivo mais desejado por todo aventureiro com inteligência e talento é virar um aventureiro estatal. O MC lembra do passado. O pai comentou que o filho tinha ganho uma quantia enorme em pouco tempo. Parecia que o protagonista tinha talento. Klaus volta desse pensamento e percebe que talvez aquilo fosse uma forma de cuidado paterno. Um tempo antes, o pai tinha falado, duro, que só talento não leva ninguém longe, porque existe gente talentosa demais por aí. E, pior, não havia garantia nenhuma de que o MC conseguiria ganhar tanto dinheiro de novo no futuro. Por isso, ele deu ao filho um prazo de 1 ano. Se Klaus se qualificasse dentro desse período, ele permitiria que o garoto continuasse no caminho de aventureiro. O pai exigiu, sério, que o filho provasse do que era capaz. Nesse momento, o protagonista pensa que, mesmo sendo um trabalho perigoso como esse, com as habilidades que tem, ele vai dar conta. O MC vai mostrar para todo mundo quanto vale. O cocheiro comenta que o protagonista realmente parece um aventureiro.
O MC vai fazer o exame. Klaus sorri e responde que, pelo menos, é isso que ele pretende, mesmo ainda sendo um completo iniciante nessa vida. Ele cruza os braços com confiança e pensa que treinou esgrima a vida toda com o pai. Só que, no fim das contas, ele nunca conseguiu vencer o próprio pai em um duelo. Ele só tem 1 ano. Não dá para desperdiçar 1 minuto nessa jornada. Klaus fecha os punhos e grita que, se monstros atacarem, ele vai se defender. Assim, ele ganha experiência. O cocheiro comenta que o protagonista está se esforçando. A carruagem para, e eles olham os aventureiros ao redor, sem entender. Klaus percebe que tem algo errado. O pessoal parece agitado demais. O cocheiro põe a mão no queixo, pensativo. Um grito alto ecoa na rua e o cocheiro puxa as rédeas. O cavalo relincha, e o protagonista vira o rosto. MC olha para as pessoas na rua e pensa que estão sendo atacados. Célia, esfregando o olho com a mão, vira para o irmão. Klaus manda ela ficar dentro da carruagem. O capitão ordena que todos se organizem e não deixem os inimigos chegarem perto da carruagem. O protagonista grita que estão sob ataque. O guarda-costas guerreiro vira a cabeça e percebe que é Klaus. Ele olha para os inimigos e esclarece que são trolls. O inimigo baixa a arma, irritado. MC solta, surpreso. Então é isso, eles são grandes pra caramba. O guarda-costas grita que o inimigo está atacando. Eles precisam tomar cuidado com a clava e seguir o cerco. Ele sugere que o protagonista recue para a carruagem. Klaus recusa com firmeza e pede para deixar ele lutar. O guarda-costas concorda e manda o MC seguir ele. Eles vão atacar primeiro. O protagonista aceita, e o guarda-costas grita que vai tomar posição à direita do troll, enquanto Klaus distrai o inimigo pela esquerda. MC desliza pelo chão, erguendo a espada. Ele encara o inimigo com cara de poucos amigos e diz que é hora de começar. O troll foca nele e levanta a clava rápido, pronto para esmagar. O golpe vem com força brutal e o chão estoura em pedaços. Klaus rende os dentes, tenso, e percebe que o troll viu uma brecha na defesa dele e reagiu na hora. Mesmo com aquele tamanho e aquele peso, o inimigo se move rápido e com habilidade. O troll está esmagando eles. Goblins não chegam nem perto disso. É outro nível. Se o MC se distrair por um segundo, ele mesmo vira presa desse maldito troll. Klaus lembra do passado. Célia, olhando um livro, disse que troll é um monstro classificado como C. Em luta, não dá para confiar naquela aparência de lerdo e desajeitado. Dizem que um único golpe forte da clava de um troll pode esmagar até o escudo do cavaleiro mais resistente. Klaus sai das lembranças e pensa que, se distrair por um segundo, vira presa. O troll dá um golpe brutal no chão. O protagonista entende que precisa ter cuidado máximo com a clava do inimigo. Um golpe e acabou. Mas o MC nota uma coisa. Durante um ataque normal, o braço esquerdo do troll fica totalmente exposto. O protagonista corta o braço do troll rápido com a espada e desliza pelo chão. O troll grita de dor, e Klaus explode, feliz, dizendo que conseguiu. Era isso que ele precisava. Ele continua deslizando e pensa que deu certo. Eles venceram. Só que ele nem tem tempo de respirar quando uma clava vem na direção dele, surgindo no meio da fumaça. Ele congela, apavorado, encarando a arma. MC se joga pro lado no último instante. A clava passa voando com força absurda. Klaus olha para a arma estilhaçada e percebe que relaxou cedo demais. Se aquilo tivesse acertado, ele tinha morrido. O troll fecha o punho com raiva e salta para cima do protagonista. MC lembra do passado. O pai tinha dito pro filho gravar uma coisa na cabeça. Klaus nunca deve tentar aguentar um golpe de um inimigo mais forte. Tem que desviar e aparar. Ele precisa lembrar disso. O protagonista sai desse pensamento e se manda focar. Ele corre decidido na direção do inimigo e levanta a espada. Klaus vira e, correndo de lado, acerta a mão do troll com a lâmina. Ele ergue a espada pronto para atacar, e o troll vira a cabeça. Uma descarga forte atravessa o protagonista. MC golpeia o inimigo, e o troll solta um grito de dor. Os aventureiros gritam, chocados. Uau! O protagonista solta o ar, exausto, e o guarda-costas guerreiro comenta, muito bem, agora ele tá por conta própria, e o MC precisa descansar. Klaus fecha o punho e admite que esse é o limite dele por enquanto para vencer algo assim sozinho. Ele se pergunta quanto mais vai ter que treinar. Apesar de todos os incidentes, eles chegam em segurança. O protagonista levanta o olhar, animado, e grita que aquela é a capital real, Beleladana. Eles finalmente chegaram. O guarda-costas diz que o trabalho deles ali terminou. Se o MC falhar no exame, ele com certeza tem que entrar no esquadrão deles. Klaus sorri, cansado, e diz que vai pensar. Ele lembra que, no caminho, foram atacados por monstros várias vezes, e toda vez,
ele precisou entrar na luta, só seguindo ordens. Célia vira pro irmão e diz que chegou a hora de ela ir para os exames de entrada na escola, e o irmão vai para a guilda dos aventureiros. Certo. O protagonista concorda e lembra que só tem 1 ano. A irmã diz que entende que ele vai ficar muito ocupado. Mesmo assim, eles podem se ver pelo menos uma vez por semana. Certo. O MC põe a mão na cabeça dela e pede desculpas, dizendo que não pode prometer nada com certeza. Mas, se ela ficar triste, pode sempre escrever para ele. Ele vem na hora. Célia sorri, feliz. Ela levanta a mão se despedindo e concorda. Algum tempo depois, num beco, Klaus olha os prédios procurando a guilda dos aventureiros. Ele se pergunta, com medo, para onde ir. O protagonista olha em volta, assustado, e diz que parece que já passou por ali antes, e aquele prédio também é familiar. A aventureira estatal, Carol, vira pro protagonista e pergunta se ele está bem. Ela encara os olhos do MC e percebe que ele está perdido. Ele precisa de ajuda, né? Depois de um tempo, Close pergunta com um sorriso se o nome dela é Carol. Ela mastiga a comida e presta atenção nele. O protagonista diz que, de qualquer forma, é grato por ela ter levado ele até lá. Afinal, era a primeira vez dele na capital. Carol concorda e diz que ela também precisa ir para a guilda dos aventureiros. Close fecha os olhos, sem jeito, pensando que as orelhas dela são muito fofas. Ele nota que o rosto da Carol está todo sujo de comida. O protagonista manda ela parar e, levantando um pano, diz que o rosto dela está cheio de gordura. Ele limpa a sujeira com calma. MC levanta a mão, tenso, achando que talvez tenha passado do ponto. Ele fazia isso com a irmã. Close pede desculpas. Carol abaixa o olhar, surpresa, e pergunta, ele é aventureiro, né? E há quanto tempo? Que missões ele já pegou? O protagonista responde, principalmente coleta de ervas. Carol pergunta, e experiência de combate? MC diz que a única coisa que fez sozinho foi caçar goblins. Carol desvia o olhar, pensativa, e diz que na capital quase não tem missão assim. Klaus pergunta, confuso, por quê? Ela explica que eles têm fazendas avançadas, então não precisam de coletores. O protagonista, cansado, comenta que o resto acaba rápido, e só ervas não dá para sustentar a vida. Carol explica que todo dia chegam na capital multidões de aventureiros querendo virar heróis. A maioria vai embora de mãos vazias, sem conquistar nada, então ele não deveria se esforçar tanto assim. Klaus diz que, na verdade, quer passar no exame para virar aventureiro estatal e que acabou de chegar da região selvagem. Carol pergunta se ele quer mesmo se tornar um aventureiro estatal. MC confirma e pergunta se ela sabe algo sobre isso. Carol desvia o olhar e diz, provavelmente sei. Ela não sabe quais são os motivos dele, mas tem certeza de uma coisa, não é fácil. Passa mais ou menos 1 em cada 1000. O MC vai ter que derrotar oponentes do país inteiro e cumprir o tempo estipulado. Muitos desabam e morrem. Esse é o teste. Carol percebe que eles chegaram. Ela dá as boas-vindas à guilda dos aventureiros. Eles entram. Vários aventureiros conversam nas mesas. Um aventureiro, sorrindo, chama os companheiros para olhar. É a senhorita Carol, e ela está com ele. O protagonista percebe isso e fica se perguntando o que estava acontecendo. Por que todo mundo olhava para ela daquele jeito estranho? Carol vira para o MC, e ele lembra do passado. Célia tinha perguntado se o irmão sabia disso. Quem tem a qualificação de aventureiro estatal recebe uma marca especial de identificação. Ela brilha em dourado. Dizem que só de usar aquilo, as pessoas já te encaram com admiração. Klaus sai das lembranças, e olhando a marca no peito de Carol, pensa que é impressionante e muito bonita. Carol levanta a mão, se despede e deseja boa sorte ao protagonista. Quando o MC passar no exame, ele deve chamar ela, e aí os dois podem conversar. Depois de um tempo, Klaus para no balcão de atendimento. A recepcionista cumprimenta ele e pergunta se o MC quer virar um aventureiro do governo. Ele confirma, e a recepcionista diz que então vai explicar as regras do exame. O teste é dividido, basicamente, em 3 etapas. As fases iniciais são a prova primária e a prova secundária. Prova primária, prova secundária e prova principal. A prova principal é um tipo de missão de segurança. A pessoa passa por essas fases em sequência e, no fim, chega na última. Esse é o procedimento. Primeiro, Klaus precisa passar na prova primária. A primeira tarefa é eliminar um monstro de rank C ou acima. É preciso um nível mínimo de força para passar. Então essa etapa vai medir a força do protagonista. MC pensa que rank C é, sim, um nível de dificuldade tipo aquele troll, um inimigo pesado, mas ele já conseguiu lidar com uma vez. Então ele acha que dá para encarar.
A recepcionista entrega um cartão ao protagonista e manda ele pegar. Ele pergunta o que é. Ela explica que é um item mágico dado a todos os aventureiros, um cartão que registra automaticamente os monstros mortos. Assim que a morte de um monstro Rank C for registrada nele, o MC precisa apresentar o cartão. Aí ele avança para a segunda etapa do exame. Cada prova tem prazo de 3 meses. Se Klaus não conseguir dentro do tempo, ele vai ter que recomeçar tudo do zero. Então ela pede para ele levar isso a sério. O protagonista olha o mapa, animado, e diz que isso é ótimo. De qualquer forma, ele vai tentar. Ele vira o rosto e comenta que, primeiro, precisa ir a um lugar. A Guilda dos Domadores é uma organização criada por aventureiros que sabem encontrar um jeito de se entender com monstros. Ela cuida do gerenciamento de monstros e pesquisa sobre a ecologia deles. É uma organização voltada para domadores. Klaus pede desculpas e diz que quer registrar um familiar. Na Guilda dos Domadores, uma funcionária recebe o protagonista com um sorriso. O protagonista olha para baixo e diz que Purple pode sair. O bichinho aparece da bolsa e levanta a mão. MC pede desculpas e comenta que Purple nunca tinha sido deixada sair antes. A funcionária olha pro familiar e solta que aquilo é bem raro. Não é um verme mágico? Klaus confirma e pergunta se vermes mágicos não costumam ser domados. A funcionária responde que, em geral, sim. Aventureiros normalmente preferem monstros fortes ou úteis, mas aquele verme ali parece só fofo para ela. O protagonista comenta, então é assim, e pergunta qual foi a maior criatura já domada. A funcionária sorri, aponta o dedo para Purple e responde, um dragão, claro. MC olha, chocado, e solta, sério, um dragão. A funcionária explica que dragões são de outro nível. Além do corpo absurdamente grande, o jeito de lutar deles, nobre e corajoso, chama muita atenção. E eles também têm inteligência, o que permite entender a fala humana direito. Quem domou uma vez disse que só aconteceu porque ele estava por perto quando o ovo chocou. A funcionária fica em silêncio por um instante, levantando a mão, pede desculpas. Ela coloca uma folha de papel na mesa e diz que aquelas são as regras da guilda. O protagonista precisa cumprir os 3 pontos. Primeiro, o domador garante que as bestas subordinadas não machucam pessoas e são seguras para os outros. Segundo, o domador não pode usar bestas para cometer crimes. Terceiro, domadores precisam preparar e entregar relatórios sobre a ecologia das bestas subordinadas. MC põe a mão no queixo, pensativo, e pergunta se deve preencher aquilo ali, agora mesmo. A funcionária confirma e pede para ele escrever. Depois, Klaus pede permissão a ela. Algum tempo depois, um Orc Rank D levanta a arma com raiva, pronto para atacar. Ele dá um golpe forte no chão e correntes de ar se espalham para fora. Klaus pensa, confiante, que depois disso a funcionária da guilda tinha pedido um favor e, por um tempo, o protagonista deixou Purple na guilda. Ele dá um salto para trás e diz que agora é o melhor momento para a primeira etapa do exame. E essa oferta da funcionária acabou sendo perfeita na hora certa. O Orc puxa um machado do chão, com cara fechada. MC sorri com confiança e diz que vai ver do que é capaz. O Orc salta rápido. O protagonista balança a espada e acerta o inimigo. O Orc trava, surpreso, e grita de dor. MC berra que isso é fraco. É um monstro Rank D. A sensação é totalmente diferente de antes. Klaus lembra que, no caminho para a capital, o guarda-costas guerreiro que enfrentou um orc matou ele com um golpe só, brutal. Por enquanto, o protagonista ainda não tem força para isso. Ele golpeia o inimigo e o sangue jorra do corpo do orc. MC grita que uma coisa dessas não vai quebrar ele. Ele corta o corpo do orc de novo. Klaus pensa que, numa luta equilibrada, só uma estratégia funciona: enfraquecer o inimigo aos poucos, passo a passo, e quem tiver força para ficar de pé no final vence. Nesse ritmo, o protagonista vai dar conta. Ele solta o ar, cansado, no meio de nuvens escuras de fumaça. MC se senta no chão e olha para cima. Ele encara o corpo do orc e grita que conseguiu. Klaus não levou um golpe sequer. Para a primeira luta no mano a mano, isso foi bom demais. Ele pede ao sistema para abrir o status. A janela do sistema informa: força D, resistência D, força mental D, sorte G, habilidade chocagem, buff de magia aumentada. O protagonista pensa que força, resistência e agilidade em nível D significa que agora ele é um aventureiro Rank D. Só que, como ele precisa derrotar um monstro de pelo menos Rank C, ele tem que usar a experiência e caçar trolls especificamente. O MC admite que, claro, isso ainda está longe. Por enquanto, ele vai ganhar experiência procurando habitats de trolls. Depois de um tempo, o Oak encara o protagonista. MC levanta a espada, decidido.
A arma do inimigo cai no chão, e Close vira o rosto. Ele sorri e pensa que já se passaram 2 semanas desde que chegaram na capital. Ele caçou monstros todos os dias, então agora consegue lutar contra qualquer monstro rank D sem esforço exagerado. Mas agora ele tem um problemão. A recepcionista pergunta, surpresa, se o MC está mesmo dizendo que não tem troll em lugar nenhum. Klaus confirma e explica que escolheu um troll, um monstro rank C, para a primeira etapa. A recepcionista sugere que, nesse caso, talvez ele devesse tentar enfrentar outros monstros rank C. O protagonista olha para ela, chocado. A recepcionista consulta o livro e explica que lobos terríveis e sapos venenosos existem por aquelas áreas. Se ele for um pouco mais longe, pode chegar numa mina. E lá tem até golems. Klaus comenta que tem medo, então vai evitar veneno. Se for procurar por perto, provavelmente vai escolher um lobo terrível, porque é a opção mais segura. A recepcionista sorri e diz que, se ele for sozinho, ela também acha isso. Lobos terríveis são a melhor escolha. MC pensa que seria bom viajar em grupo, mas aí ele ficaria preso ao ritmo do grupo e seria difícil agir por conta própria. Ele tem habilidades dadas pela deusa. Ele já suspeitava antes, mas parece que, graças a esse poder, ele está evoluindo rápido demais. O que um aventureiro normal leva 1 ano para conseguir, ele provavelmente consegue em 1 mês. Se o MC entrar num grupo, vão desconfiar por causa dessa taxa de crescimento absurda. Klaus diz que então vai tentar caçar um lobo terrível. Existe alguma missão adequada para acompanhar isso? A recepcionista olha o livro, pensativa, e diz que tem 2. A primeira é destruir um cocatrice. É um monstro que te transforma em pedra só com um olhar. Ele usa ataques estranhos. É pior do que o veneno de um sapo venenoso. Dizem que, se você topar com ele sem preparo, quase não existe chance de voltar vivo. É um monstro rank B. O protagonista fica muito surpreso e pergunta qual é a outra missão. A recepcionista responde que estão solicitando a entrega de uma pele de lobo terrível. Depois de um tempo na floresta, o protagonista levanta a mão e percebe que foi longe. Pelas informações, lobos terríveis deveriam viver naquela floresta, mas não aparece nenhum. Já era o 4º dia ali. MC já estava de saco cheio de dormir no mato como alguém sem casa. Um rugido alto ecoa na floresta, e o protagonista vira o rosto, com medo. Close pensa que trolls até vai, mas pelo menos lobos terríveis ele espera conseguir encontrar. Ele vê um monstro parado entre as árvores. O protagonista pensa que é um lobo terrível. Um lobo terrível rank se segura, com firmeza, o corpo de um animal nas mandíbulas. MC pensa se agora é o melhor momento para chegar por trás e acertar de surpresa. O lobo terrível levanta a cabeça, percebendo algo. Close se esconde atrás de uma árvore. Ele acha que o inimigo ainda não notou ele, mas é só questão de tempo. Ele começa, decidido, a puxar a espada da bainha e diz que vai atacar primeiro. O lobo terrível salta na hora, indo para cima com intenção de matar. O protagonista encara o oponente em pânico. Ele corta rápido com a espada. O inimigo bate na lâmina com as garras. MC pensa que o lobo terrível é veloz demais, e ele contra-ataca imediatamente. Close gira a arma e empurra o oponente para o lado. O lobo terrível cai no chão e encara o protagonista. MC entende que não dá para atacar de frente. Força e velocidade estão do lado do lobo terrível. O inimigo é superior em tudo. Close abre a bolsa com uma mão e puxa um saco. Ele pensa que ninguém deveria imaginar que ele chegaria diante de um oponente tão forte sem preparo. O lobo terrível avança furioso, e o MC ergue o saco na hora. Klaus joga o saco para cima e manda o inimigo pegar. O lobo terrível rosna, irritado. O protagonista sorri e grita. Agora a brincadeira começa. O lobo terrível encara o MC com um olhar assassino. Klaus pensa que o saco tem uma grande quantidade de especiarias moídas em pó. Ele tem que agradecer à funcionária da guilda por isso. Ele lembra do passado. A funcionária disse que eles têm um olfato extremamente apurado, ainda melhor que o de lobos terríveis. Se você usar um irritante forte, eles enfraquecem, e podem até perder a capacidade de se mover. O protagonista volta dessas memórias e pensa que o efeito era ótimo. Ele vai ter que agradecer a ela pela informação. Ele levanta a espada e pensa que precisa agir agora. O lobo terrível se move rápido e ataca o MC. O protagonista desliza para trás, bloqueando o golpe. Ele fica tenso e se pergunta se aquilo é uma maldição. O inimigo ainda consegue se mexer? O lobo terrível abre a boca, furioso. Correntes fortes de mana envolvem o corpo dele. O protagonista vira o rosto e percebe que é magia. O lobo terrível direciona esses fluxos contra o MC. Klaus ergue a espada, travado de tensão. Um vento forte se espalha na direção das árvores.
O protagonista enfia a espada no chão e levanta a mão até o rosto. Ele se pergunta se o inimigo finalmente enfraqueceu. Já era para ter acontecido. MC vê as árvores quebradas e pensa, caramba, que poder! Se eu tivesse lutado sem nenhuma sacanagem, sem truque nenhum, eu tinha virado presa de novo. Klaus dispara, passa pelo lobo terrível e corta ele. O lobo terrível cospe sangue, e o protagonista para de repente. O inimigo desaba no chão e o MC solta um suspiro de alívio. Ele pensa que era um oponente forte, o mais forte de todos que eles tinham encontrado, e isso era só Rank C. Depois de um tempo, um cartão está no balcão de atendimento. Uma janela do sistema anuncia que a tarefa foi concluída. Eliminação de um monstro Rank C, Lobo Terrível. A recepcionista pede que ele aceite os parabéns. Close passou com sucesso pela primeira etapa do exame. Eles ficam felizes que tudo tenha dado certo. Em seguida, o protagonista encara a segunda etapa do exame. Mas antes, ele precisa permitir que o dispositivo mágico seja recolhido para verificação. A recepcionista pega o cartão e coloca na mesa. Ela acrescenta que outra função daquele dispositivo mágico foi ativada. MC olha, surpreso, para a janela do sistema surgindo do cartão. A registradora explica que a segunda etapa é baseada na lista mostrada ali. Close precisa coletar 3 itens raros de rank C ou acima. Essa lista inclui pedidos de nobres e mercadores. Tudo aparece em tempo real. O MC pergunta-se, além dele, todo aventureiro na segunda etapa tem esse equipamento, incluindo aventureiros estatais ativos. A registradora confirma. Então, na segunda etapa, as condições mudam. Vira uma competição contra outros candidatos e contra aventureiros estatais. É isso? A registradora diz que sim, exatamente. Pode parecer injusto, mas ainda é o exame de aventureiro estatal. Klaus pensa que, com rivais óbvios, simplesmente escolher o item mais fácil não vai funcionar. Ele levou um mês para matar o lobo terrível. Quase não sobra tempo. A recepcionista sorri e diz que, já que estão falando disso, ela recomenda um item vegetal. MC coça o queixo, pensativo, e diz que a questão é, quais itens coletar? A recepcionista levanta um dedo e explica que ingredientes de plantas, diferente de materiais de monstros, dependem muito mais de sorte. Aventureiros estatais vão preferir itens com obtenção garantida ao derrotar monstros. Por isso, ela recomenda plantas pro protagonista. MC sorri e diz que entendeu. Algum tempo depois, na cidade, o protagonista sentado à mesa encara o cartão. Ele pensa que já decidiu o rumo da segunda etapa do exame. A janela do sistema informa que aquilo é uma lista. Mandre, folha da árvore do mundo, flor de tulipa de fada, pétalas de rosa dourada, grama élfica, casca de dríade, orquídea vampira, hortelã mágica, fruto de Runeberry, farinha de dragão, erva de bruxa e musgo brilhante. MC pensa que tem planta demais ali. O que dá para fazer é procurar na sorte. Ele se levanta da cadeira e pergunta para si mesmo se deve ir primeiro para a floresta. Vai saber que raridade ele encontra. Com certeza vai ser divertido. Depois de um tempo na floresta, vários animais andam pela grama. Os raios do sol batem no ovo. Após um tempo, o MC olha para Purple e pergunta se o familiar não cresceu muito. Purple guincha, feliz. Close enxuga as lágrimas com a mão e pensa que, até pouco tempo atrás, Purple era tão pequena. Ele pede para o familiar ficar enorme e forte. O protagonista pensa, confiante, que veio para a floresta coletar itens raros de rank C ou acima. Restam 2 meses. O tempo está correndo, então precisa acelerar e juntar tudo mais rápido. MC percebe algo e pergunta, Purple achou alguma coisa? Ele afasta os arbustos com a mão. O protagonista olha, espantado, para os tufos de grama e grita que tem moitas inteiras ali, e bem grandes. Klaus nunca tinha visto um tamanho daqueles na floresta da terra dele. Ele olha Purple comendo a grama e pergunta, tá gostoso, né? Purple encara o dono, feliz. O protagonista explica que, na capital, quase todas essas plantas são cultivadas, então poucos aventureiros devem vir até ali só para coletar isso. Se for assim, a chance de coisas raras crescerem sozinhas é alta. Purple percebe algo. Ele salta rápido do ombro do MC. Klaus pergunta, o que foi? Ele pensa que é a primeira vez que Purple fica tão desesperada. Purple vira a cabeça com decisão para um lado. O protagonista pergunta se o familiar tem certeza que é para lá que eles precisam ir. Ele corre atrás de Purple e para notar algo. Tem muitas plantas crescendo no chão. MC grita, animado, que isso é incrível. Isso também é algum tipo de grama? Só de olhar dá até falta de ar. Uma mensagem aparece no cartão no bolso do protagonista. A janela do sistema informa que um item Rank B foi obtido. Crystal Grass. Klaus grita, irritado. Isso é Rank B mesmo?
Ele congela, lembrando que aquilo estava na lista. O protagonista olha, triste, para o cartão e diz que não está lá. Purple guincha, e o MC repara nele. Klaus entrega a grama pro familiar e pergunta se Purple quer aquilo. O familiar guincha, feliz. O protagonista concorda e diz que foi tudo obra do familiar. Purple morde a grama rapidinho, e o MC, sorrindo, pergunta, é tão gostosa assim? Purple guincha de prazer, e um muco escorre do nariz dele. Klaus olha para aquela gosma e diz que ela parece brilhar, até com um tom roxo. Um rugido alto ecoa, e o protagonista percebe. Ele vira a cabeça, assustado. MC aponta as mãos para Purple e grita, aquilo é mesmo uma abelha paralisante? O mel que essa abelha produz é valorizado como uma iguaria de altíssima qualidade, mas ela é um monstro com um ferrão venenoso forte, que paralisa quem ela pica. Elas têm um senso de união muito forte. O mel é bem difícil de conseguir e quase nunca aparece no mercado. Klaus levanta as mãos, tenso, e diz que tem um problema. Ele pensa que a abelha, mesmo sendo pequena, ainda consegue atacar. Normalmente, caçam isso em grupo. O protagonista grita que eles precisam sair dali antes de todas se juntarem. Ele vira o rosto, preocupado. Um fio de gosma se enrola rápido no corpo da abelha. Purple, tranquilo, arranca a cabeça da abelha com uma mordida. MC olha pro familiar, sem entender nada, e grita, que porra é essa? Ele se pergunta se Purple paralisou a abelha e comeu ela. Purple termina de devorar o inimigo. Em seguida, ele sopra muco do nariz na direção das abelhas. Klaus percebe que o familiar dele está mesmo comendo carne. Ele levanta a cabeça e vê as abelhas cruzando o céu. O protagonista solta, irritado, lá vem o enxame. As abelhas param no ar e encaram o MC. Ele grita, que desgraça é essa? Por que tem tantas? Klaus pensa que não pode ser. Elas ficaram furiosas porque a companheira foi devorada? Eles precisam fugir, senão vão virar vítimas desses ferrões venenosos. Se tem tantas assim, o ninho deve estar perto. O protagonista berra. Isso é ruim. Tem inimigo demais. Ele manda Purple sair da floresta. O familiar fica rígido e levanta as patas. Uma luz forte engole o lugar, e o MC grita. O que é isso? Purple levanta as mãos com firmeza e guincha. Klaus pensa. O que tá acontecendo? Purple tá brilhando. Que história é essa? Purple salta para o lado, e o protagonista pensa, não é possível, é a segunda vez que isso acontece. Purple cospe muco do nariz. Ele dispara a gosma entre as árvores com força brutal. Klaus fica chocado e grita, que é isso? Ele percebe o ninho das abelhas e pergunta, o familiar atacou sem querer? Isso é o ninho da abelha paralisante? O protagonista olha para Purple e pensa, agora tá óbvio. Purple sentiu onde o ninho estava. As abelhas encaram o protagonista com raiva. MC percebe que agora elas estão com ódio de verdade. Ele pensa que o ninho da abelha paralisante daria para criar e lucrar muito. Por mais que ele queira aquilo, não tem como. Por enquanto, ele vai ter que recuar. Purple levanta a mão e guincha, indo para o lado. Em seguida, Purple ataca os inimigos na hora. A gosma atravessa os corpos das abelhas. O protagonista olha, admirado, e grita, que tiro! Ele pensa que, desse jeito, talvez consigam sair da floresta em segurança. MC vira o rosto e, chamando Purple, fala, muito bem, eles têm que ir embora enquanto ainda dá. Purple ignora o dono e continua atacando. Ele acerta as abelhas com golpes pesados de gosma, e nuvens de fumaça cobrem a área. Klaus cobre o rosto com as mãos por causa das rajadas de vento e grita, que merda é essa? Vários corpos de abelha caem no chão. O ninho despenca da árvore com força. O protagonista vira o rosto, e Purple guincha de alegria. MC percebe que o familiar é bem mais forte do que parecia. Depois de um tempo, Klaus consegue o mel. Ele olha a mochila com um sorriso e diz que aquele foi o dia certo. Eles pegaram o mel, então já serve. O protagonista olha para Purple e pergunta se o familiar estava esperando por ele. Purple está dormindo tranquilo no chão. MC coloca Purple no ombro e pergunta se ele comeu até encher e apagou. Purple ronca, satisfeito. Klaus percebe que o fio está brilhando mesmo. Não é imaginação. Só que não tem aquele brilho forte como da última vez. Será que foi porque Purple comeu a Crystal Grass? Ou talvez porque comeu a abelha paralisante? MC joga a cabeça para trás e diz que vai perguntar na guilda dos domadores quando voltar. Ele vira o rosto e vê um ovo no chão. Klaus fica espantado. Aquilo é mesmo um ovo de monstro? E por que está num lugar tão exposto? Ele não sabe de que monstro é, mas é improvável que alguém tenha simplesmente abandonado. Os pais devem estar por perto. Mas ovo de quem é esse, afinal? O protagonista percebe a janela do sistema aparecendo e pergunta, o que está acontecendo?
A janela do sistema informa que aquilo é um item Rank S ovo de fênix obtido. MC grita, em choque. Isso é mesmo um ovo de fênix? Ele pensa que não está na lista de itens pedidos, então não serve para a segunda prova. Mas, caramba, é Rank S, isso é coisa que você vê uma vez na vida, e ainda assim se tiver sorte. Um item absurdamente raro. Todos os ricos do mundo caçam coisas assim. Isso é um tesouro. Klaus coça o queixo, pensativo, e pergunta, mas por que tá aqui? Talvez seja um presente da deusa. Depois de um tempo, o protagonista grita, e agora? O que faz? Bem no meio do exame. Ele vai tentar chocar. MC põe a mochila na mesa. Ele leva a mão à cabeça e diz que está tudo pronto. Klaus pensa que estocou água e comida. Ele também mandou uma carta para Célia. Dessa vez, é um ovo de fênix. Ele acha que a chocagem vai demorar bastante, então alugou um quarto. Se ele fosse usar a habilidade de chocagem, era melhor fazer isso longe das pessoas. Na carta, Klaus escreve que pede desculpas por atrapalhar a irmã nos estudos. Ele pede para ela comprar comida e levar para ele. O protagonista entende que ela está ocupada, mas é uma emergência. Ao mesmo tempo, a irmã cruza os braços e pensa no que pode fazer com o irmão. MC levanta as mãos, animado, na direção do ovo e decide começar. Ele tenta envolver as mãos em mana. Klaus rende os dentes, tenso, e percebe que é difícil, exatamente como imaginava. O protagonista sente como se a energia estivesse sendo sugada para fora dele. Claro que ele entende, Rank S é bem diferente de pintinhos e de vermes mágicos. MC solta o ar e diz que está ficando quente. Então, nesse caso, ele vai se esforçar ainda mais. Depois de um tempo, Célia aparece com uma cesta de comida na mão, ajeita o cabelo com a outra e bate na porta. Célia vira pro irmão sorrindo. O protagonista confirma, é minha irmã, né? Célia solta um grito de preocupação ao ver o rosto cansado do irmão. Ela pergunta, assustada, o que aconteceu com a sua cara? Um jato forte de mana dispara do quarto na direção dela. Célia entra e grita, o que tá acontecendo aqui? O lugar está quente demais. Célia não tem certeza, mas parece que alguma força está jorrando dali, só que não é magia. Ela solta que o irmão está fedendo. Klaus pergunta se é algo mágico. Célia aperta o nariz e nega. Ela diz que é só suor. A irmã ergue a cesta e explica que ali estão todas as compras que ele pediu para ela trazer. O que o MC tá fazendo num lugar desses? Klaus sorri e responde que, por enquanto, é segredo. Célia olha para ele com ressentimento. Ela se vira, cruza os braços e grita que o irmão é horrível. Ele nunca passa tempo com ela. O protagonista pede desculpas. Célia infla as bochechas, triste, e diz que ainda está esperando ele compensar isso. MC sorri e concorda. Depois de um tempo, os raios do sol atravessam a janela. O protagonista abre os olhos com calma. Ele se senta rápido na cama e grita, eu dormi mesmo? Klaus vira a cabeça, lembrando do ovo, e pensa que ele deve ter chocado. Ele olha ao redor, com medo, e grita, cadê a besta? O protagonista ouve um piado. Ele baixa a cabeça e vê a fênix. MC sorri, radiante. A fênix guincha e salta. Klaus abraça o bichinho e coça o pescoço dele com as mãos. Ele ri e diz que a fênix é muito fofa. Isso é mesmo uma fênix? Ele precisa dar um nome. Klaus pega o familiar e anuncia que agora o nome dele é Fene. O bichinho piou, feliz. A janela do sistema informa que um contrato de familiar foi concluído com Fene. Uma túnica de purificação foi recebida. A habilidade de magia de fogo intermediária, chama purificadora, resistência máxima ao fogo e a habilidade intermediária de autocura foram adquiridas. MC grita, tudo isso de uma vez só. Força, destreza, magia e espírito aumentaram um nível, e a resistência subiu 2 níveis inteiros. Bênção da deusa Muse. E ainda apareceu algo na coluna de habilidades, fogo purificador. Klaus consegue mesmo usar tudo isso? O protagonista envolve o próprio corpo em chamas, empolgado. Ele olha a mão e vê que as cores são bem delicadas. É até agradável de encarar. Aquilo acalma a alma, como se o corpo estivesse sendo limpo por dentro. MC olha para as sacolas no chão. Ele levanta a mão, tranquilo. As chamas engolem as sacolas na hora. Klaus sorri e nota que só o lixo sumiu. Então essa é a chama que queima a sujeira. Ele grita, animado, que isso é incrível. Ele nunca tinha ouvido falar de uma habilidade assim. O protagonista pensa, e as outras habilidades? Ele precisa testar tudo. Ele levanta a mão, com cautela, para o fogo. MC explode de alegria ao perceber que não sente calor nenhum. Isso é insano. Resistência máxima ao fogo. Klaus pensa que dá para combinar isso facilmente com outras habilidades de combate. O quanto o protagonista ficou mais forte.
Ele mal consegue esperar para testar. Depois de um tempo, o protagonista corre por uma trilha na floresta. Ele comenta, feliz, que é bom demais respirar ar fresco depois de ficar tanto tempo dentro de casa. MC pensa que, logo depois de firmar o contrato, eles foram para uma mina alguns dias de viagem da capital. O objetivo agora é um diamante escarlate bruto, um item da lista de tarefas Rank C. Falta um mês pro fim da segunda prova. É um cronograma pesado, mas ele ainda tem chance. Ele não pode descansar. Só que Klaus está correndo há um tempo que ele nem sabe medir e não sente cansaço. Talvez seja por causa da nova habilidade, recuperação automática de estamina. Parece que é isso. O protagonista sorri, confiante, e diz que desse jeito chega na mina em um dia. Um troll pisa em galhos no chão e quebra tudo. MC olha, assustado, para 3 inimigos atrás dele. Ele vira a cabeça. O troll ataca, mas Klaus consegue saltar pro lado. O protagonista comenta que também está feliz de ver eles. O troll Rank C rosna, furioso. MC pergunta, indignado, é sério isso? Quando eu preciso, não aparece troll nenhum. E agora eles surgem do nada. Ele joga a mochila no chão e diz que chegou a hora de testar as habilidades. Klaus sorri, cheio de confiança, e anuncia o começo da caçada. Então ele solta um guincho decidido. O protagonista dispara do chão e vai para cima do inimigo. O troll levanta a mão, confuso, encarando o MC. Klaus acerta vários golpes no troll com uma velocidade absurda. Ele dá um sorriso torto e pensa que o corpo dele está se movendo muito melhor do que antes. Isso também é graças ao aumento de atributos. Mesmo assim, ele estava encarando 3 trolls ao mesmo tempo. Ele tinha força suficiente para derrubar os 3 de uma vez. Então era isso que ele ia fazer. Ele assume postura de combate e envolve as costas em correntes de fogo. O protagonista usa uma pena de fênix. Fluxos de chama disparam na direção dos trolls. MC sorri, empolgado, e diz que isso é muito bom. Ele acha que ainda está fraco, mas já serve para a habilidade travar o movimento e o ataque do alvo. Fene guincha, feliz. Klaus vê uma pena caindo. Fene abre o bico e enche de fogo. Na hora, ele cospe nuvens ardentes. Os trolls berram, furiosos. O protagonista ri e pergunta, Fene quer caçar também, é isso? O troll vira a cabeça, irritado. MC passa pelo inimigo numa velocidade absurda e, atacando, diz que é muito grato ao troll. O inimigo rosna e balança o punho. Klaus rende os dentes, tenso, e bloqueia com a espada. Os trolls se preparam para atacar ao mesmo tempo, e o protagonista percebe. Os golpes deles deixam uma cratera no chão, mas o MC consegue saltar. Klaus sorri e levanta um dedo, dizendo que ele já está atrás do inimigo. Por que o troll era tão lento? A esfera de fogo para perto do troll. Ele vira a cabeça com raiva. O protagonista encosta a espada no pescoço do inimigo, e o troll trava de medo. MC se despede do inimigo e corta o pescoço dele num instante. Klaus pensa que, com a experiência acumulada e as novas habilidades, que dão mais opções e ampliam as táticas, o protagonista levanta o dedo coberto de fogo e diz que está simplesmente confiante na própria vitória. Algum tempo depois, perto da mina, no caminho, eles destroem os trolls que os atacaram e chegam à mina Aronia. Antes, aquilo era cheio de vida, com mineradores trabalhando dia e noite. Mas como a mina foi abandonada por causa de monstros, parece que agora só aventureiros e saqueadores de túmulo aparecem ali. Klaus diz que, sobre o pedido, ele quer encontrar aquele diamante escarlate bruto. O diamante escarlate se destaca pela dureza alta. É uma gema muito difícil de lapidar. Pelo que parece, algum aristocrata queria usar o diamante para enfeitar o vestido de uma debutante. Por isso apareceu um pedido de fornecimento na guilda. MC lembra que esqueceu de trazer uma lanterna. Ele olha, sorrindo, pro familiar sentado na cabeça dele e diz que, com Fene, lanterna não faz falta. Ele encara a mina, pensativo, e comenta que parece que tudo perto da entrada já foi escavado. Nem sinal de diamantes. O protagonista percebe algo. Ele levanta a mão, sério, e pergunta, o que é isso? Parece que ficou um pouco mais quente. Até o MC, com resistência máxima ao fogo, estava sentindo calor, então a temperatura ali não era baixa. O que é aquilo lá na frente? Klaus sorri e olha para a lava borbulhando. Ele percebe que está muito quente ali. Então ele levanta a pata, todo animado, e guincha. Ele voa pro lado e mergulha na lava. O protagonista chama o familiar, apavorado. Ele fica olhando, sem acreditar, Fene nadando na lava, feliz da vida. MC sorri e diz que, como esperado de uma fênix, o familiar estava curtindo aquela temperatura absurda. Ele nota cristais no chão. Klaus pega um cristal,
e a janela do sistema informa que um item Rank C foi obtido, um diamante escarlate bruto. O protagonista fica muito surpreso e se pergunta de onde aquilo veio, já que diamante escarlate normalmente causa disputa feroz. Embora, com aquele calor, isso seria impossível. MC leva a mão à boca e grita. Ele chama o familiar, desesperado. Cadê o Fene? Ele se distraiu com o diamante que achou e perdeu o Fene. Klaus joga a cabeça para trás e bebe água da garrafa. Ele enxuga o suor do rosto e diz que está quente demais ali dentro. Até o protagonista, com a resistência dele, começa a ficar enjoado. Ele precisa achar Fene rápido e ir embora. Ele vira a cabeça e vê cristais espalhados numa sala. MC entra e, olhando uma montanha de cristais, grita. De onde saiu tudo isso de diamante escarlate bruto? Ele levanta o olhar, ouvindo um piado e vendo uma pena cair. Fene, segurando uma arma no bico, voa por cima da cabeça do dono. Ele pousa no ombro do protagonista, e o MC grita. Feliz, o familiar veio mesmo pra cá. Klaus vê Fene e pergunta. Isso é uma espada? De onde você tirou isso? Fene guincha decidido e entrega a espada ao protagonista. MC fica surpreso e pergunta. Ele tá me dando a arma? Ele faz carinho em Fene e agradece. Klaus ouve um som vindo da mochila. O protagonista olha, espantado, para a janela do sistema. Depois de um tempo na mina, MC levanta as mãos, cansado, e diz que já tem o diamante, então finalmente é hora de voltar para casa. Fene guincha, concordando. Klaus diz que o primeiro item da segunda etapa foi encontrado. Depois de um tempo, vários golems Rank C aparecem na frente do protagonista. Eles rugem de raiva, e o MC inevitavelmente sorri. Ele diz, exausto, que tinha acabado de pensar em voltar para casa, e aí acontece isso. Klaus ri, lembrando da janela do sistema que tinha aparecido. A janela do sistema informa que um item Rank S foi obtido, a Espada do Sol. Isso é uma sorte absurda. O protagonista sai das lembranças, sorri decidido e, erguendo a espada, diz que essa é uma ótima chance para testar.